Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um programa Cultura Livre. E hoje a gente traz aqui o artista Sol Ferreira. Ele que é formado pela MT Escola de Teatro, NEMAT, no curso de artes, com ênfase em atuação. E também é graduando em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem um trabalho dentro das artes plásticas, aí contemplado pela Lei Aldir Blanc, que é Manga Coração de Boi, que é um trabalho incrível, que traz muita representatividade para ele. E ele veio aqui hoje para contar um pouquinho para a gente sobre essa trajetória, sobre a história dele dentro das artes, e a gente recebe aqui com muito orgulho você, Sol, muito bem-vindo ao Cultura Livre, e a gente sente muito prazer em ter você aqui. Muitos prazeres, Elô, de novo. Sim, como você disse, né, eu sou um artista cuiabano, nasci em Cuiabá e moro em Várzea Grande a vida toda. Eu tenho 23 anos, nasci em 1998 e faço 24 nesse ano, em novembro. Então, a minha vida é uma vida de jornadas intermunicipais, né? Eu nasci assim, cresci assim, é assim até hoje, viajando de uma cidade para outra, para estudar, para trabalhar, para fazer tudo. E aí as minhas referências, elas, desde sempre, então, elas coexistem a partir das duas cidades, né? Das coisas que eu fui vivenciando, vendo, sentindo nessas jornadas intermunicipais, né? E aí comecei uma graduação em teatro, depois a graduação em letras, aí veio o início do meu trabalho nas plásticas, e sigo criando nessa situação, né? Em várias vertentes, na verdade, né? Sim, a gente, você começa como ator, né, no teatro, performer também, e sempre você traz elementos para a sua arte que também vêm da plasticidade, né? Eu já tinha percebido isso antes, porque eu já tive a oportunidade de ver algumas performances suas. Então, ela sempre teve essa, como falo, ficou namorando as artes plásticas, né? Essa coisa de ficar ali nesse lugar das artes. E é incrível isso, né? Isso é verdade. Eu sinto muito isso no meu trabalho, eu acho que isso também de alguma maneira é inconsciente no início, mas quando eu fui percebendo que existia essa conversa, esse namoro, essa coexistência entre as vertentes artísticas, eu percebi que era também um ponto importante, um aspecto importante para incentivar dentro da minha própria arte, do meu próprio trabalho, né? Era algo que eu poderia desenvolver ainda mais. Então, sim, quando eu adentrei a MT Escola de Teatro, eu fiz parte da primeira turma do curso, eu já era um artista que eu não só queria atuar, eu já sentia que eu me desenvolvia muito bem em outras vertentes, principalmente as plásticas, assim. E aí, inclusive, quando adentrei as plásticas, as artes visuais, enfim, eu decidi chamar de plásticas teatrais, porque eu sinto que não são só plásticas, são plásticas que são múltiplas em sentidos, né? Então, eu sempre senti que o meu trabalho não era só plástico, não era só visual, era mais que isso, ou era entre isso, era um trabalho que combinava outras vertentes também. E aí por isso eu chamo de plásticas teatrais, e isso vem a refletir na minha primeira exposição individual, que é Manga Coração de Boi, como você apresentou, que foi contemplada pela Aldir Blanc, e foi concebida, a exposição eu concebi entre muitas vertentes, porque ali a gente tinha, já falando agora especificamente sobre a minha mais recente exposição, que é essa, ali a gente tinha telas, a gente tinha escultóricos, a gente tinha videoarte, mas a gente também tinha esse contato multissensorial com todo o espaço. Então, quando eu concebi a exposição, eu pensei que eu queria que fosse um ambiente onde as pessoas pudessem interagir
com todo o espaço, com o chão, com o teto, com as paredes, de alguma maneira. Então a gente tinha açafrão e coloral no chão, que pintava o chão, pintava os pés das pessoas. Então, ao longo do período em que a exposição esteve aberta para visitação, as pessoas pintavam junto comigo, porque os pés das pessoas iam pintando no chão com aquele corante que ali tinha sido colocado. Outra coisa é que eu fiquei pensando em como seria desenvolvido o livro de presença, por exemplo, para a exposição. Porque eu queria que fosse um livro performático, também pensando nos cuidados de biossegurança, porque naquele momento a gente estava ali num período bastante caótico em relação à pandemia, né? Então eu pensei, bom, uma maneira de lidar com isso, para que as pessoas não tenham que ficar pegando na mesma caneta, talvez, é a gente escrever na parede. E aí as pessoas escreverem o nome delas e demarcarem o espaço delas dentro desse espaço na parede. Então a gente separou uma tinta com carvão vegetal, onde cada pessoa pegava ali a tinta e escrevia o seu nome na parede. Então tinha espelhos no teto, por exemplo, e vários significados ali que eu fui estabelecendo enquanto compunha, assim, enquanto estruturava a exposição. E significados que também foram se transformando conforme as pessoas foram interagindo, né, com a materialidade. Sim. Então as pessoas que visitaram a minha exposição fizeram a exposição comigo de alguma maneira. E isso é algo que eu queria muito fazer e que hoje eu vejo que funcionou muito bem em vários aspectos na exposição Manga Coração de Boi. Então o meu trabalho é isso, eu venho do teatro, na verdade sempre desenhei, eu acredito, eu falo isso, eu acredito que a gente produz, que a gente faz arte, na verdade, desde que a gente nasce. Mas existiu um momento onde eu entendi que o meu trabalho poderia se tornar um trabalho, que o meu trabalho era algo com o qual eu poderia sobreviver, que eu poderia vender aquilo que eu estava desenhando, aquilo que eu estava compondo. Então, em algum momento, isso se tornou produto, de alguma maneira, né? E nasce na pandemia só isso? Eu falo, nossa, eu quero fazer essa exposição. Foi no momento pandêmico que a gente, os artistas também ficaram se reinventando, procurando outras formas. Foi aí que nasce o Sol enquanto artista plástico? Na verdade, não. Assim, como eu te disse, eu ingressei na MT Escola e ali eu já observava outras vertentes, já praticava, fiz um intercâmbio pela Unemate mesmo, participei de um processo seletivo e estudei um módulo, né, que é um semestre do curso lá em São Paulo, na SP Escola de Teatro. Quando eu fui para São Paulo, em 2018, no primeiro semestre de 2018, lá eu tive contato com mais pessoas, com mais vertentes, com mais aspectos que eu assimilei para o meu trabalho também, e trouxe algumas coisas comigo, né? E ali eu já estava aprimorando algumas coisas que eu já havia levado comigo para trabalhar lá também. Conheci alguns artistas que me apoiaram bastante naquele momento. Então, quando eu volto para finalizar o curso, eu já volto com essa perspectiva de que eu queria continuar trabalhando e descobrindo o meu espaço numa vertente onde eu pudesse ampliar a visibilidade para as identidades transmasculinas, em especial, e um espaço onde eu pudesse demarcar como meu e, ao mesmo tempo, trabalhar com várias vertentes. Então, ali em 2019... quando eu ingresso no curso de letras, porque aí eu finalizo o curso de teatro, ingresso no curso de letras, eu já estava desenvolvendo desenhos, já estava desenvolvendo pinturas, mas eu também já tinha um trabalho que tinha vindo da MT Escola, um trabalho de performance. Então, eu aprendi a costurar as coisas enquanto ia desenvolvendo, enquanto ia ingressando também nos cursos, nas formações, enquanto ia conhecendo as pessoas, enquanto ia me descobrindo, me percebendo. E me reivindicando, né, que é uma palavra que eu uso muito, me reivindicando como pessoa trans, né? Então, o desejo de uma exposição é anterior à pandemia, assim. Eu já queria desenvolver algo que eu pudesse apresentar para as pessoas como uma reunião do meu trabalho durante esses anos, né, no que eu
havia conseguido construir dentro dos espaços acadêmicos, mas também nessas jornadas entre estados, entre cidades, entre municípios. Então eu queria que algo acontecesse para que eu pudesse mostrar para as pessoas e me apresentar como jovem artista dentro do estado de Mato Grosso. Como esse jovem artista que já tinha feito algumas viagens e que ainda faz viagens e que queria mostrar esse trabalho, que é um trabalho muito juvenil, né? Meu trabalho é muito jovem, muito juvenil, assim, em muitos sentidos. E eu queria que as cidades em plurais, né, pudessem ver o que eu estava concebendo até aquele momento. Então surge a ideia de conceber a exposição, mas aí vem o incentivo da Lei Aldir Blanc. De fato, ali no período, dentro do período da pandemia, né? E aí eu começo a concretizar, eu começo a materializar as minhas ideias, porque o incentivo tornou elas mais palpáveis de alguma maneira no sentido financeiro, né? Mas eu já tinha esse desejo. Aí eu comecei a desenhar virtualmente, como eu queria que fosse, a rabiscar ali as ideias e, de fato, praticá-las, né? E você traz para sua arte também, assim, elementos, por exemplo, num quadro seu tem cabelo, né? Então, assim, ele traz o desenho, mas ele mistura, dá uma dimensionalidade, né? A gente consegue ver com outras dimensões, outras texturas. Eu acho isso para mim que é o diferencial, que eu quando eu vejo falar, poxa, essa obra aqui é do sol, porque eu já consigo ver essa sua identidade dentro, pelos, né? Onde tem os pelos, isso. Você trabalha com isso. Você viu isso em algo? Alguém te inspirou? Como que foi trazer isso para dentro da sua arte? Na verdade, a vida de pessoas como eu me inspira muito. E quando eu entendi que as plásticas eram um caminho que eu gostaria de viver, eu percebi que eu não conhecia muitas pessoas como eu, mato-grossenses, que estavam desenvolvendo sua arte nesse ambiente, né, das plásticas. Eu não conhecia nenhum artista transmasculino que estava produzindo aqui em Mato Grosso nas plásticas. Lógico, é evidente que antes de mim outras pessoas existiram, outras pessoas reivindicaram seus espaços, suas identidades, mas naquele momento em que eu iniciei, eu não tinha muitas referências dentro dessa vertente, né, de pessoas como eu. Então eu percebi que eu podia fazer dessa vertente um espaço de visibilidade, de representatividade, de presença, de demarcação de existência, de reivindicação de existência, para pessoas transmasculinas, né, como eu. Então, eu percebi que não fazia sentido para mim produzir uma arte, conceber trabalhos que não fossem em múltiplas texturas, em múltiplas camadas, que não fossem com essas sobreposições, com essas composições de materiais. Porque, para mim, se tratava de falar sobre diversidades, sobre existências que são muito diversas, sobre identidades que são muito diversas. Então eu queria usar vários tipos de materiais ao mesmo tempo e eu queria compor com materiais que tivessem vindo do meu corpo, do corpo de outras pessoas. Então daí surge a ideia de trabalhar, por exemplo, com pelos pubianos, com cabelo humano, trabalhar com frutas, com sementes, com cascas de frutas e com essa mescla de material mesmo, com essa mescla de composição, né? Vem daí, dessa ideia. Você, dentro das artes plásticas, seus trabalhos eles passam por necropolítica, gênero, sexualidade e regionalismo, né? Que está exatamente nisso que você traz, né? De espaços, de ocupação, que é algo que a necropolítica faz, né? Que é tirar a representatividade, tirar os espaços das pessoas. E aí você traz o regionalismo porque você está as cidades, né, que você passa, esse trajeto, esses trajetos vêm para o seu trabalho também. Eu fiquei lembrando também daquela performance sua da árvore, que você já trazia essas texturas para o seu corpo, né? Isso.
já trazia isso de trazer textura. Então eu acho que é uma jornada mesmo, é um caminho que você escolhe enquanto artista e chega, culmina, né, na Manga Coração de Boi, que é o que você falou mesmo no início da nossa conversa aqui, que você consegue trazer um pouquinho de uma instalação, né? Você traz uma instalação que você brinca com o espectador também, narrar um pouco dessa história com os pés que marcam, com isso de escrever e ocupar espaços. Então, a sua escolha realmente fala de você enquanto artista mesmo, e a gente vê isso dentro dessa trajetória, né? Eu que pude acompanhar você há alguns anos, quando eu vejo, eu identifico mesmo que é isso, você tá trazendo isso, que esses afetos, né? E quem tá com você hoje, Sol? Quem é a sua equipe? Quem trabalha com você? Quem tá junto com você dentro dessa jornada aí? Sim. Também respondendo a pergunta que você fez anteriormente, você perguntou de quem me inspirou. Eu acabei não respondendo, mas sim, as pessoas que me inspiraram, assim, as pessoas que me inspiram, as pessoas que vivem comigo, são as pessoas que fazem o meu trabalho comigo também, né? Então, pessoas que vieram antes de mim, eu falo, né, são as pessoas trans que aqui já viviam, já existiam e que estavam tentando mostrar o seu trabalho artístico, né? Eu também leio muito, gosto muito do trabalho do filósofo espanhol Paul Preciado, que é um autor trans que eu gosto muito. E os meus amigos, né? Os meus amigos, as pessoas que vivem comigo nesse momento e que me ajudam a produzir, me ajudam a mostrar o meu trabalho. Então, assim também nasce a minha equipe. Quando surge o projeto Manga Coração de Boi, que eu havia escrito, concebido, nomeado, eu penso em convidar as pessoas com quem eu vivo para compartilhar a grana mesmo, para que as pessoas tivessem junto comigo a possibilidade de ter um dinheiro, fazer um dinheiro acontecer artisticamente. Então aí vem a ideia de convidar a Zaiden para ser a direção de produção da minha exposição, e foi maravilhoso trabalhar com o Zaiden, porque é uma pessoa que trabalha muito em muitos sentidos, que carregou as coisas no braço fisicamente comigo e me ajudou também na criação de vários significados, dos conceitos mesmo das coisas, né? Então, também convidei Lucas Vizan para fazer fotografia, que é uma pessoa que está trabalhando maravilhosamente no âmbito da fotografia, da direção de imagens, da edição de imagens. Então eu compus uma equipe junto com essas pessoas que fosse majoritariamente preta, majoritariamente trans, de alguma maneira. Então eu chamo a Gel Rodrigues para fazer a redação junto comigo, porque Gel trabalha na publicidade e escreve muito bem, é roteirista também, é dramaturga também. Então, como o meu trabalho também é um trabalho literário, em muitos sentidos, eu queria que alguém pudesse me acompanhar concebendo os textos. E aí a minha ideia naquele momento foi justamente convidar a Gel para conceber os textos para mídias sociais, para conceber os textos para as obras, junto comigo. Então, a gente que já estava reivindicando linguagem neutra, por exemplo, nós unimos o meu trabalho com o trabalho dela para produzir os textos. Várias pessoas, né? Tem outras pessoas, a Ana Maria Moura, que é uma artista que se formou em iluminação pela MT Escola de Teatro e que tem um trabalho em poesia também, já era minha parceira no Islã do Capim Cheiroso, e que me ajudou a conceber essa poética da luz, né, na exposição. Então eu fui olhando para isso, para como as pessoas com quem eu convivo me ajudam a conceber o meu trabalho, cada uma trabalhando com um aspecto, né, trabalhando com algo dessa composição coletiva, e assim a gente concebeu essa equipe, e essas são também as pessoas que me inspiram, né, as pessoas que me ajudam, que me apoiam na concepção do meu trabalho. E seu trabalho também, ele pleiteia muito com a arte de rua, né? Porque você usa muito da reciclagem. E os artistas de rua, eles
eles também trazem muito isso da reciclagem. Você pensou na arte de rua, porque você vem do slam também, que é uma arte de rua, né? Então, e a rua também é o lugar que você fala, que você passa, que você transita, é esse lugar, né? Tem a ver isso? Você trouxe pensando na arte de rua a reciclagem ou não? Com certeza. Conversa sim, dialoga sim, por causa do meu trabalho e das minhas jornadas entre as cidades, pelas cidades, com as cidades, porque a cidade, eu acredito que a cidade é viva, né? A gente não só compõe a movimentação da cidade, mas a cidade se movimenta. Então, enquanto faço os trajetos de ônibus, enquanto eu fui para outro estado, enquanto eu retornei, levei o meu estado comigo, não tinha como não falar sobre as cidades. E os objetos, né, os resíduos que a cidade produz, eles conversam comigo também o tempo inteiro. Então, eu produzo a partir daquilo que eu encontro, a partir daquilo que eu tenho, a partir dos materiais que eu vou buscando pelos caminhos. Não só com esses materiais, porque eu acredito que eu também posso e preciso ter material natural, por exemplo, para compor as minhas pinturas. Então eu faço as minhas próprias tintas várias vezes com material natural. Então, por exemplo, tinta de carvão vegetal, eu faço tinta de argila. Então eu vou buscar também na terra, vou buscar também nos biomas matogrossenses, né? Vou buscar no cerrado cores, texturas, e também compro outros materiais, porque o dinheiro existe também para que a gente use os melhores materiais que a gente puder ter, que a gente puder comprar. Porque senão a gente vai estar falando sempre de uma arte que é feita só pela sucata, para a sucata, a partir da sucata. Então eu acredito, falando sobre os demarcadores sociais, e aí também sobre os assuntos, né, que eu trabalho nas minhas artes, que nós, pessoas que fazem parte de vários demarcadores sociais ao mesmo tempo, inevitavelmente a gente convive com as sucatas. Mas ao mesmo tempo, quando a gente faz dinheiro com o nosso trabalho, quando a gente faz dinheiro com aquilo que a gente acredita, com a nossa vida, ao mesmo tempo eu também tenho a possibilidade de comprar aquilo que é melhor para mim, de comprar aquilo que compõe a minha existência comigo. Então isso passa também, por exemplo, por comprar materiais que há alguns anos eu nunca imaginei que eu teria, ou que antes eu não conseguia ter, porque não tinha dinheiro que chegava até mim. Mas a partir do momento que eu faço meu próprio dinheiro com o meu trabalho, eu posso sim comprar tinta de qualidade, eu posso sim comprar tintas boas, e saber, e pensar e usá-las conscientemente, de maneira que elas coexistam com as tintas naturais, por exemplo. Então, isso é utilizar e fazer dinheiro conscientemente com o nosso próprio trabalho, sabe? E aí, não tem como não falar sobre necropolítica, gênero, raça e classe, né? Falar sobre gênero e sexualidade, e sobre regionalismos, porque no contexto das artes visuais no Brasil, especificamente, existe muito disso que são as regionalidades, né? Do quanto é fundamental que a gente fale, que a gente apresente as nossas raízes, que a gente apresente a nossa terra, os nossos biomas, o nosso território como espaço, né? Então, eu precisava fazer isso com o meu trabalho. Eu precisava mostrar, olha, eu sou um artista cuiabano, eu sou um artista mato-grossense. Eu precisava fazer isso não só pelo meu estado, eu precisava fazer isso pelas pessoas que estão comigo, né, pelos artistas trans masculinos. Eu precisava fazer isso comigo mesmo, que era justamente para continuar reverberando as minhas origens, reverberando os meus espaços, os espaços que eu tanto luto também para demarcar. E isso é conflituoso no Brasil, porque a gente que conviveu durante muito tempo com artes sendo valorizadas, e ainda é assim em muitos aspectos, artes litorâneas sendo
hipervalorizadas. Sim. E as artes de Brasil Profundo, as artes de Centro-Oeste não tendo a mesma visibilidade, a mesma valorização, acaba sendo ali uma dicotomia, né? Eu preciso apresentar o meu trabalho como um trabalho regional, mas de uma maneira que o meu trabalho regional seja respeitado por ser um trabalho regional, por ser um trabalho que fala sobre regionalidades e ao mesmo tempo seja reconhecido como um trabalho nacional, como um trabalho multidimensional, como um trabalho interestadual, intermunicipal e translatino-americano. E é por isso que nas minhas peças eu tanto luto para representar, tanto ajo, né, tanto trabalho para representar regionalismos, falar a partir de regionalidades, mostrar regionalidades e mostrar como a regionalidade conversa com outros aspectos da minha existência. Nossa, é importantíssima a sua arte, Sol, assim, a gente, inclusive você foi premiado, né, com Manga Coração de Boi. Conta pra gente como que foi essa premiação, como que você recebe isso. Sim, Manga Coração de Boi foi essa primeira exposição de artes visuais concebida e realizada por um jovem transmasculino em Cuiabá. Outros artistas trans, outras pessoas conceberam coisas ao longo do tempo em outros lugares também. E provavelmente existiram pessoas antes de mim, mas naquele momento nós pregamos esse rótulo ali, pregamos essa nomenclatura também pela valorização desse espaço como o meu, né? Então, assim que Manga Coração de Boi foi concebida, houve o prêmio MT Artes, né? Que foi um prêmio que valorizou o trabalho de outras pessoas também em vários segmentos artísticos, né? Aqui em Mato Grosso. E aí, na categoria Artes Visuais, nós ganhamos o prêmio MT Artes, fomos premiados. E aí, recentemente, também ganhei outro, que é o prêmio Agitando a Resistência Negra, que foi concebido pelo IMUNE, Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso. Então, recebi mais esse prêmio pela realização de Manga Coração de Boi. E isso, para mim, foi maravilhoso. Pra gente, foi maravilhoso. Foi fantástico. Foi incrível, né, que eu falo. Que é algo que, em algum momento, a gente demorou para acreditar, mas que é muito crível, porque é nosso, a gente sabe como foi árduo conceber, como foi árduo fazer, né? E foi a minha primeira exposição individual. Eu já havia exposto antes em outras estruturas, mas a minha primeira individual que eu concebi com a minha galera, né? E já foi uma exposição reconhecida aqui dentro da minha terra, né? Dentro do meu espaço, nesse sentido. Então foi maravilhoso ganhar esses prêmios e também me abre portas para outras jornadas, né? Para a continuidade do meu trabalho. Sim, eu já ia perguntar para você quais são os planejamentos agora para esse ano, se você já está tendo em vista outras exposições ou está trabalhando para isso, como que está agora? Sim, os prêmios, como a gente estava falando agora há pouco, são só prêmios, né? Prêmios são só prêmios. Nós sabemos que muitas pessoas que têm trabalhos maravilhosos nunca foram premiadas por vários motivos. E várias pessoas também têm vários prêmios e isso não significa que o trabalho delas é o melhor de todos, por exemplo. Mas nós sabemos o valor que tem um prêmio para pessoas como eu nessa cidade, né, dentro desse estado. Então, eu acredito que a minha jornada e a jornada de pessoas como eu, que fizeram isso acontecer junto comigo, fez com que a gente ganhasse esses prêmios e esses prêmios também nos abriram portas para outras coisas, né? Então, eu estou expondo todo ano, eu estou expondo a cada 6 meses ali, eu certamente estive em alguma exposição. Então, desde Manga Coração de Boi, eu já estive em outras exposições também. No início desse ano, em janeiro, eu expus a partir do evento da Visibilidade Trans, foi o terceiro Festival da Visibilidade Trans. Então, nós estivemos durante um mês no Cine Teatro e tinha trabalhos meus lá, disponíveis para visitação. Agora também, daqui a pouco, vai acontecer uma outra exposição coletiva e eu vou participar. Inclusive, estou ajudando na curadoria. E
também já estou concebendo outra exposição individual, que era algo que eu já queria. Assim que a gente montou Manga Coração de Boi, quando a gente abriu, no dia da abertura, a gente já estava pensando, né? Nossa, cara, e o trabalho da desmontagem, né? Porque é um trabalho em ciclo, né? Em fluxo. A gente pensando no trabalho que deu para montar e no trabalho que seria desmontar, e como uma coisa não paralisa a outra. Pelo contrário, como uma coisa está combinada a outra, convida a outra para que outras coisas vão acontecendo, né? Então, assim que a gente montou Manga Coração de Boi, eu já queria continuar produzindo, eu já queria conceber outra exposição e estou trabalhando para isso nesse momento. Estou concebendo outro projeto para tentar um dinheiro do fundo de grana, de verba pública, né, disponível para a realização desses trabalhos, e é o que eu nesse momento planejo fazer, né, realizar uma segunda exposição, uma próxima exposição individual aqui no estado de Mato Grosso. Nesse momento é isso, assim, mas tem os meus trabalhos mostrados nas mídias sociais, que as pessoas podem ver, podem conferir a qualquer momento. E também sigo trabalhando em outros aspectos, né? Por exemplo, como integrante na coletiva Islã do Capim Cheiroso, trabalhando aí, consequentemente, na literatura. Também, eu vi você também trabalhando também no cinema, né? Trabalhou com a Luísa Lamar, né? Eu tava lá também junto. Isso. Fazendo atores, né? Preparação para atores. Foi incrível o trabalho também, a gente acompanhou. E Sol, a gente agradece muito sua presença aqui no Cultura Livre. Foi um prazer estar aqui e falar do seu trabalho. Já fica o convite aí para a gente falar aqui da segunda exposição. E muito obrigada mesmo, gente. Vocês que estão aqui, fiquem de olho que logo a gente volta com o segundo bloco do Cultura Livre. Obrigada, Sol. Obrigada, Elô. Obrigada, pessoas que me acompanham. Acompanhe o Sol Ferreira no Instagram, nas redes sociais. Também tem um site, Sol Ferreira. Então lá você vai acompanhar todo o trabalho dele e ficar por dentro aí dessa segunda exposição. Até mais. Obrigada, Elô. Até.